te entregou a cruz e te recebeu na luz. Segundo Marcos, narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos e mestres da lei e todo o sinédrio, retirou-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Batiram-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de ser crucificado. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo do motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra até às 3 horas da tarde.
Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e entregou uma esponja de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nós aqui e vocês em casa, ajoelhemo-nos. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ah, filhos, filhas, essa narrativa fala por si só. Haveríamos nós de explicitar os acontecimentos que ali se dão? Mas como assim explicitá-los? Se escancarados para aquela multidão, se escancarados bem diante dos nossos olhos, estes acontecimentos últimos vividos por nosso Senhor, o desprezo, o achincalhamento, a agressão, a humilhação, a dor, também a fome. Jesus sofre, mas Ele não sofre querendo livrar-se do sofrimento, porque é bem verdade, Ele não merece esse sofrimento todo. Ele nada fez para merecê-lo, não concorreu para que esse sofrimento se desse. Sempre fez o bem, sempre disse o certo, aquilo que o Pai lhe dera para dizer. Não é à toa que, em certa ocasião, quando leva a ele um bofetão, diz: se falei errado, mostra-me onde errei. Mas se falei o certo, por que me bates? E isso nos remete a uma outra passagem da Sagrada Escritura que diz: se temos de sofrer, que seja fazendo bem e não fazendo mal. Está lá Jesus, para quem quiser olhar, e de verdade, há muitos olhando. Uns choram, uns se contorcem de dor ao vê-lo sofrer. Quem sabe aqueles que foram por ele curados e que estão ali, vendo-o, ainda que de longe, mas vendo-o e sentindo com ele aquela dor. Outros, talvez a maioria, como curiosos, e uns tantos inimigos de Jesus. Queriam mesmo houvesse aquela hora, queriam mesmo chegasse aquele momento dele ser condenado. Afinal, os inimigos de Jesus tramaram a sua morte, promoveram-na, gritaram entre os da multidão sua crucifixão, e insuflada a multidão por estes poucos, ela também, a multidão, começou a gritar: crucifica-o, crucifica-o. O que faz uma voz
em meio a tantos lábios silenciosos. Essa voz pode mesmo instigar aqueles que calados estão a gritar o que ela grita. Se não temos de gritar aquilo que conscientemente queremos, que conscientemente sabemos, quer o Pai, gritemos. Afinal, quando Jesus entra em Jerusalém, parte esta que foi supressa desta celebração, porque não tivemos a bênção e a procissão dos ramos, quando ele entra em Jerusalém, a multidão ovaciona. Uma semana antes, estão lá os do povo gritando hosanas a Jesus, erguendo suas mãos e nelas ramos, agitando-os, aclamando o rei. E houve quem de Jesus se aproximasse e dissesse: manda que eles se calem. E Jesus diz: se eles se calarem, as pedras gritarão. Por que deixar às pedras aquilo que nos cabe? Louvar a Deus com a voz que temos, com o coração que Ele nos deu, com a força que não é nossa, é dele, e Ele nos-la dá, para que a usemos em favor do seu reino. Então, se não for para gritar as maravilhas de Deus e cantar louvores a Deus, pois então emudeçamos. Que se colhe a minha língua ao palato, se eu de ti, Jerusalém, me esquecer. Que se colhe a minha língua ao céu da boca, se de ti, meu Deus, eu me esquecer e deixar de te louvar e reconhecer as tuas maravilhas, estas que operas no mundo e na minha vida. Houve sim uma multidão, 7 dias antes deste episódio, uma semana antes, ovacionando a Jesus, aclamando o rei. Mas eu me pergunto, se todos ali naquela ocasião estavam cônscios do que gritavam. Talvez uns poucos, estes aos quais me referi, os que foram curados por ele, os que desde a cura, desde que tocados por uma palavra sua, passaram a segui-lo, estavam com ele ali, junto aos portões, entrando em Jerusalém, aclamando-o. Então, um vê, outro vê mais ao longe, curiosos, então se aproximam. E porque uns gritam, todos gritam: está aí, está aí. Talvez porque não estivessem de verdade convencidos de que se tratava ele do Messias. Uma semana depois, pediram a sua morte, apontaram-no como culpado, porque não estavam convencidos. Mas como? Pois é, Judas Iscariotes, o traidor, ele estava convencido da messianidade de Jesus, ele estava convencido de que Jesus era sim o Senhor. Mas como não? Aí é que está, é sabido. Judas põe a mão ali no prato em que Jesus come, e Jesus dissera: quem puser a mão neste prato comigo é que vai me trair, vai me entregar. E então uma das traduções diz que o diabo entrou em Judas e ele foi lá fazer o seu papel. Judas fez nada inconsciente, ele fez nada que não queria fazer, ele fez aquilo de que estava convencido, e só não fizera antes porque em dúvida se podia ser mais beneficiado se aguardasse um bocadinho mais. Noutras palavras, ele no início olhara para Jesus e percebera: deve ser ele o Messias. Ele tinha uma visão de Messias, ele tinha uma concepção, uma ideia de Messias, mas à medida que caminhava junto de Jesus, ele via esta imagem se deteriorar, se estragar, se esfacelar, porque para ele o Messias tomaria da espada e passaria
a fio de espada os inimigos dos pobres, sentar-se-ia num trono, reinaria como todo rei temporal. Mas Jesus, em lugar de matar os inimigos do povo, pregava o perdão, não somente a eles, senão a todos. Jesus não tinha um trono, dissera: a raposa tem sua toca, os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. O seu trono, a cruz. Quando Judas vai se inteirando desta realidade, de que Jesus caminha por cidades, vales, campos, aldeias, e vai a pé, não a cavalo, não em carruagem, ele começa a notar que seguir a esse homem torna-se sim algo muito difícil para ele. Mas ele guarda consigo a sacola, aquela sacola que tem o dinheiro para ser distribuído aos pobres, e desta sacola ele tira o que quer, e porque ele ainda está sendo beneficiado, ele não entrega a Jesus, também não vai embora. Outros foram. Quando Jesus fala: comereis da minha carne e bebereis do meu sangue, uns tantos que o escutavam, já ali, à margem de todo o grupo, uns tantos começaram a sair de fininho, sem dizer nada. Jesus não os chamou de volta, Jesus não dourou a pílula, dizendo: por favor, voltem. Eu exagerei um pouco aqui nas palavras. Ele não mudou uma vírgula sequer do que dissera. Ao contrário, voltando-se para os apóstolos, disse-lhes: se quereis ir, esta é a hora. Judas não estava mais contente com Jesus, e quando viu que as autoridades queriam prendê-lo, logo percebeu que não mais beneficiado seria, ao contrário, prejudicado. Uma vez que seguia a Jesus, sofreria com ele a mesma sorte. Prenderiam a Jesus, seria ele também preso. Aliás, todos os apóstolos. Então, para se sentir beneficiado, o que faz ele? Entrega a Jesus. É como uma delação premiada. Ele aponta a Jesus e sai ileso. Sai ileso? Sai ileso? Só ele não percebeu o quanto sangrava. Só ele não notou quão miserável era. Assim somos nós às vezes. Zombamos de alguém, fazemos bullying, maltratamos, inventamos mentiras, caluniamos, pensando-nos ilesos, perfeitos, fortes. Só nós não vemos o quanto já estamos sangrando, quão miseráveis nós somos. Porque em lugar de defender a vida de todos, defendemos a nossa, e quem defende a própria vida vai perdê-la, diz Jesus. E é então que Judas o entrega, e é então que Judas ganha a condenação que buscara. Ou seja, filhos e filhas, lá no domingo em que Jesus entra, no dia em que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, há quem grite com ramos nas mãos a sua realeza. Algum tempo depois, as mãos que tinham ramos agora têm pedras e atiram em Jesus, apontam-no como culpado, como malfeitor. Quando Jesus malfeitor foi? O perigo de nos deixar influenciar por vozes que nos sussurram e que não são vozes de Deus e que não vêm de Deus. Quantas vezes deixamos de acreditar em vozes que de verdade têm a verdade, mas preferimos a mentira porque ela ainda nos beneficia, porque ela ainda nos permite tirar da bolsa o que queremos. Estamos numa pandemia. É o segundo ano consecutivo em que não temos uma Semana Santa como sempre tivemos. Ela é ainda atípica.
sem a participação presencial dos fiéis. Estamos numa pandemia bem nesse momento, há 2 anos, e nestes 2 anos mais de 310 mil mortes só no nosso país. E eu pergunto, por quê? Porque ainda há quem acredite em tratamento preventivo à Covid-19. Não existe um tratamento precoce, não existe. A ciência o está dizendo, é uma voz que emana verdade, que transmite verdade, mas preferimos a mentira porque talvez ela ainda nos beneficie. Eu quero sair, eu quero me divertir, qualquer coisa, uso dessa medicação. De mais a mais eu sou forte, tenho corpo atlético, nada vai me acontecer. Só não percebemos ainda, como eu disse há pouco, o quanto sangramos, quão miseráveis nós somos, porque queremos nos sentir beneficiados todo o tempo. É hora não de ter, é hora de dar. É hora não de acumular, mas de partilhar. Queremos ser ricos, é o que se ouve por aí. Queremos ser ricos, mas o segredo da riqueza não está em tomar para si. O segredo da riqueza está em partilhar do que se tem. Aí está o segredo. Filhos, filhas, para encerrar, eu digo ainda, enquanto Jesus carregava a cruz, porque perceberam os soldados que ele sofria, mas eles não estavam ali com dó de Jesus, não tiveram dó, não tiveram pena, não tiveram dele compaixão, só pensaram que, sofrendo como estava, dorido como se sentia, fraco como se achava, ele não chegaria ao Calvário. E se ele não chegasse ao Calvário, bem, perderiam eles, os soldados, o espetáculo para o qual estavam já se preparando. Foi então que tomaram Simão de Cirene, que voltava do trabalho. Foi pego assim a esmo, ou pelo menos pensaram fosse a esmo. Talvez o próprio Simão pensou-se tomado ali de improviso. Não foi. E Simão, que a princípio se recusa a estar com Jesus e ajudá-lo a carregar a sua cruz, algum tempo depois o faz voluntariamente, porque se aproxima de Jesus, porque olha os seus olhos, porque sente a sua dor. Ele percebe que a dor de Jesus não é dele, é sua própria. Jesus está sofrendo aquela dor que é dele, Simão. Jesus está sofrendo aquela dor que é nossa, e nós julgando-nos sadios, puros, completamente ilesos. Simão nota a bondade de Jesus, a magnanimidade do seu coração, toma a cruz e o auxilia. Onde eu quero chegar com isso? Jesus estava morrendo, ia morrer também por Simão de Cirene, por todos ali, por nós aqui, pelos que virão depois de nós. Então Simão de Cirene estava na mesma condição de todo mundo ali, pecador. E mesmo pecador, ele fez o bem. Ele fez o bem. Então nós que somos pecadores, sabemos fazer o bem. Jesus dissera, numa parábola que contara, que pai vai dar pedra ao filho que lhe pede pão? Que pai vai dar uma serpente ao filho que lhe pede peixe? Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o Pai do céu? Então, pecadores que somos, nós conseguimos ajudar, nós conseguimos fazer o bem, pois é esse o esforço que Deus quer vivamos, para que a graça opere em nós, para que ela não caia sobre nós e resvale, como se um guarda-chuvas aberto tivéssemos, impedindo a graça de nos penetrar. Para que ela penetre, é preciso abramo-nos,
É preciso colaboremos com essa graça, como diz Santo Agostinho. Então, noutras palavras, Simão, que seria por Jesus redimido, é ele quem agora consola Jesus e caminha com ele, auxiliando-o no carregamento da cruz. Então, mesmo pecadores, podemos e devemos nos auxiliar uns aos outros, ajudando-nos mutuamente no carregamento das cruzes que nos cabem e que nos chegam no dia a dia. Eu posso não querer este sofrimento, não concorri para esta enfermidade, não concorri para ser agredido por aquele meu irmão ali, fiz nada para ser esbofeteado, mas agora que fui esbofeteado, agora que estou vivendo essa doença, agora que tenho comigo essa contrariedade que me veio, eu escolho como passar por isso. E como vou passar? Com raiva ou com amor? Perdoando ou odiando? Com rancor, com ódio ou com perdão? Com paixão, com empatia? Aí é que está. Essa é uma semana em que deveríamos, a princípio, passá-la, vivê-la com o coração dorido, rasgado, sentindo estas dores que Jesus sentiu. Mas eu já duvido se todos nós consigamos fazer isso. Está se vivendo no estado do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo uma pausa sanitária. Vejam, queridos, o nome que foi dado, pausa sanitária, para os todos feriados, inclusive de 2022, que foram antecipados para que mais tempo ficássemos em casa e ninguém precisasse temer os seus salários abatidos, diminuídos por conta do distanciamento e da não ida ao trabalho, já que os feriados foram antecipados. E por que pausa sanitária? Para ninguém pensar que são férias, que são feriados e podemos passear, descansar, viajar. Mas o que se vê no noticiário é exatamente o contrário. Pistas, avenidas, estradas lotadas. Então eu me pergunto, é Jesus morrendo ali na cruz e eu mais aqui ao sopé da montanha fazendo um churrasquinho com os amigos? Ou seja, é Jesus morrendo em leitos, em hospitais e até fora dos hospitais, porque não mais há vagas nas UTIs. As pessoas estão morrendo à porta dos hospitais e as famílias gritando, suplicando por ajuda. Não há como ajudar, não há médicos, abrem-se leitos, mas não há profissionais para cuidar desses leitos, para operar as máquinas, para operar os instrumentos. Eu ouvi no noticiário ontem um médico dizendo: eu moro aqui, trabalho no hospital ali, e olha a multidão que eu vejo da sacada do meu apartamento. Parecemos debochar de quem trabalha promovendo a vida e defendendo-a, inclusive a nossa, inclusive defendendo a nossa vida. Então, filhos, filhas, eu não sei, de verdade eu não sei, para que sofrimento vamos ter os olhos abertos? Lembram-se de Lázaro e do rico Epulão? O rico foi lá para as chamas do inferno, estava vivendo aquele tormento e diz ao pai Abraão: pai, diz a Lázaro para molhar a ponta do dedo e me mandar um pouquinho desta água, porque eu não aguento esse tormento. Não é possível. Então manda Lázaro ir até a minha casa paterna, os meus irmãos estão fazendo o mesmo caminho que eu, pararão aqui se não forem alertados. E Abraão diz àquele rico: olha, nem se alguém ressuscitar e for até eles, eles crerão, porque tem os profetas que lhes falam e eles não lhes dão crédito. Então é o próprio Cristo clamando, gemendo
em cada irmão que temos, e nem assim nos compadecemos, nem assim nós choramos. Então, o que mais precisamos? O que mais precisamos para abrir os olhos, escancarar o nosso coração e permitir que Deus lave essas feridas que estão abertas ali, mas nós achamos que não? O que mais precisamos? Eu confesso, não sei. Eu me sinto exangue, eu me sinto fraco, eu me sinto impotente. A minha força está quando eu me ajoelho na capela de casa, diante do Santíssimo, e quando eu rezo, porque eu não sei mais o que fazer, se não rezar, se não fazer o que está ao meu alcance concretamente. Mas daí a tocar cada coração, só a graça. Mas do que vai se vestir esta graça? Não sei, porque todos parecemos querer ver, e se não vemos, e se não tocamos, não cremos, como Tomé. Então eu não sei como ver essa graça que já está aí diante de cada olhar. Do que vai se vestir essa graça, para que todos a notem, e a abracem, e a queiram, e por conseguinte se convertam? Não sei, mas espero o milagre da vida. Um santo disse outrora: sábio é aquele que vê vida, sente vida, onde o comum dos homens só pressente a morte. Será que ninguém consegue notar o odor da morte nos rondando? Mas há vida ainda, a vida em você, a vida em mim, a vida em nós. E é essa vida que somos chamados a partilhar para vencer a escuridão da morte. Vamos lá, é semana de dor, chore a sua dor, eu choro a minha, e juntos choremos a dor do Cristo. Certa feita, um dos meus alunos seminaristas me perguntou assim: como é que hoje nós completamos o sofrimento de Jesus? Como assim completar o sofrimento de Jesus, padre? Então ele não sofreu tudo o que tinha de sofrer? Faltou alguma coisa e nós estamos completando? Qual é o sentido dessa frase? Jesus ressuscitado que é, ressurreto que está junto do Pai no céu, ele continua sofrendo no seu corpo, que é a igreja. Esse corpo místico tem vários membros, e quando esses membros sofrem e padecem, é Jesus que sofre. Vamos atinar para isso? Quando?